impressionante o quanto a gente se sente pequeno perto de pessoas que são gigantes. E muitas vezes a gente se pega, inclusive, constrangido com o poder do outro, porque a gente percebe o quanto a gente não é aquilo. E aí, muitas dessas vezes, a gente nem se dá conta de que a gente é fraco naquele ponto. A gente simplesmente julga, fala mal, reclama, coloca o outro lá para baixo. E no final das contas, é porque a gente não está bem com a gente mesmo naquele quesito. E existem vários exemplos para isso. Desde uma coisa banal, por exemplo, uma mulher que é altamente gostosa, uma mulher linda, no shape, perfeita, toda curvada, quando ela entra, né, não sei o que é o ideal de beleza para você, mas eu acho mulheres altas, né, corpulentas, acho lindas. Acho também a mulher delicada, linda, entende? Mas não é esse o ponto. É que muitas vezes quando uma mulher com essa presença entra num ambiente, todo mundo olha. E aí, o que as mulheres normalmente que estão com os maridos ficam? Preocupadas se o marido vai olhar, se ele vai, né, desejar aquela mulher, mas nem dá tempo de desejar. Muitas vezes é uma admiração pelo belo, porque tem presença, porque a pessoa chegou chegando, a pessoa é bonita e ponto. Só que, inconscientemente, a mulher se sente o quê? Se ela é linda, eu sou feia, se eu sou feia, eu não mereço, e aí a nossa beleza é ofuscada, porque a outra é muito mais bonita do que eu. E isso acontece em todos os âmbitos da nossa vida. Isso, por exemplo, no caso de uma mulher, de uma outra mulher que se sente ameaçada por uma concorrente, né? Porque a outra é muito mais bonita, ela vai fazer o quê? Ela vai ter ciúme do marido. A culpa não é do marido, a culpa é sua, que você que está se sentindo menor, né? Quando a gente tem ciúme, quando a gente tem inveja, não é sobre o outro, é sobre a gente, né? Eu tô sentindo inveja, por quê? Porque não é porque o outro é aquilo, é porque eu não sou aquilo. E eu talvez gostaria de ser. E isso é muito mais do que comprovado. Inclusive, eu estou lendo esse livro maravilhoso, que é 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Não sei como é que você fala. E ele fala que são várias regras, mas tem uma específica, que é a regra 2, que ele fala sobre um trecho. Ele conta a história de Adão e Eva, e num determinado ponto ele tem aqui um objetivo que ele quer chegar no raciocínio, e ele fala o porquê que em algum momento os seres humanos passaram a ter vergonha do próprio corpo. Calma, fica comigo que você vai entender até o final do raciocínio. Pega a linha, fica comigo. E ele fala aqui o porquê disso. Mas antes disso tudo, antes de eu falar do Jordan Peterson e do que tudo isso tem a ver com a arquitetura e por que você precisa me ouvir até o final, você precisa primeiro saber quem eu sou. Prazer, Juliana Pupim. Eu sou arquiteta, trabalho para os Estados Unidos há mais de 5 anos. E nesse canal eu falo sobre mercado de trabalho, oportunidades nos Estados Unidos, como você vai ganhar em dólar, o que você precisa fazer, enfim, tudo que você precisa saber de mentalidade, de oportunidade. E também falo sobre tudo isso no meu Instagram. Se você ainda não me segue aqui, você vai me seguir agora, vai curtir esse vídeo, inclusive, porque vai valer super a pena, eu já garanto. E você também vai me seguir lá no Instagram, porque lá eu compartilho do dia a dia e você vai aprender muito mais. Bom, e o que o Jordan Peterson fala aqui nesse livro e que vale a pena trazer para você? Ele fala assim, que muitas vezes, que é o que eu falei, né? A gente não consegue nem identificar esse sentimento, do porquê a gente se sente pequeno perto de uma pessoa que é gigante. E aí ele fala, a beleza, ela envergonha a feiura. Você começa a prestar atenção no seu dia a dia se isso não é verdade. A força, ela envergonha a fraqueza. A morte envergonha a vida. Inclusive, essa semana eu fiquei sabendo que o Henrique Maderite faleceu, que é um cara que era gigante na internet, não sei se você conhece, ele era famoso pelo Sextou Bebê, meio-dia, que fez, tá feito, não fez, não vai fazer mais, sei lá, alguma coisa assim. Mas o cara era pura alegria, era pura vida, puro alto astral, era uma pessoa que você sentia prazer em estar ali, leve, acompanhando, sentia que era amigo, inclusive, sem nunca ter conhecido, e ele faleceu, e quando eu soube, eu falei, nossa, o mundo perdeu uma pessoa muito boa. E eu comecei a trazer para mim, né, para a minha realidade, a finitude da nossa vida. E a morte tem esse poder, ela faz isso com a gente. Ela faz a gente se sentir pequeno, faz a gente se sentir um nada. O que a gente tem que fazer é ter consciência disso,
e fazer a nossa vida valer a pena, não é mesmo? Então, sim, a morte envergonha a vida. E o ideal nos envergonha a todos. Porque quando a gente conhece alguém que é melhor do que nós, em algum ponto, em algum quesito, sempre vai ter alguém que é melhor do que a gente em algum ponto que a gente não domina, e a gente teme. A gente teme, a gente tem receio, a gente fica com medo e a gente fica ressentido por isso. Então, de qualquer forma, eu recomendo que você leia esse livro, que você vai simplesmente, tipo, regras para a vida, realmente. Isso aqui muda muito, vai mudar muito a sua cabeça. Eu não terminei ainda, mas estou amando, já estou aqui na metade, mas recomendo que você leia. Mas por que eu estou trazendo esse ponto? Porque a gente, muitas vezes, cria uns bloqueios na nossa cabeça e muito por causa disso. A gente não quer, a gente tem medo de estar perto de determinadas pessoas porque a gente se diminui, a gente se apequena. E eu já me coloquei nesse lugar várias vezes. E já fui essa pessoa que tinha vergonha. Vergonha de fazer pergunta boba, vergonha de passar por uma pessoa burra ou idiota, ou mal, sei lá, que não tem bom humor, ou que não é inteligente o suficiente, e aí simplesmente eu me calo. Aliás, eu me calava, não mais. E já tive perto de pessoas gigantes que eu admiro, do meio digital principalmente, e que quando eu estava lado a lado com essas pessoas, eu simplesmente ficava muda. Eu não sabia nem o que falar. E se fizesse uma rodinha de network, eu entrava muda e saía calada. Eu ouvia. Claro, eu aprendi muito ouvindo, mas eu também deixei de aprender muito perguntando. Quando a gente faz as perguntas certas, a gente aprende muito mais, a gente ganha o quê? Velocidade, porque a gente meio que pega uma parte da experiência daquela pessoa para a gente, se nós fizermos as perguntas certas. E eu tenho cada vez mais me colocado nesse lugar de questionar, de perguntar a essas pessoas, de não ter vergonha de falar. E eu tô até com a caneta aqui da Hotmart, sem querer fazer propaganda, a Hotmart me patrocina. Mas eu estive lá na semana passada para um treinamento profissional, de qualificação profissional, empresarial, de gerenciamento de empresas, enfim. Além da mentoria que eu já faço com o Endel Carvalho, eu estudo muito o tempo todo e quando tem eventos presenciais, eu faço o possível para ir. E eu tive essa oportunidade de estar lá junto com pessoas gigantes. Era um evento super pequeno para 60, 70 pessoas, empresários do Brasil. Muitos deles não são famosos, não tem essa coisa da fama, do digital, não é isso. Mas os palestrantes eram gigantes. Tinha o Marcelo Braguian, o Thiago Tesman, o Leandro Ladeira, a Luciana Panini, tinham vários palestrantes. E tinha um momento de happy hour, tinha um coffee break, teve um momento de coffee break, foi o dia inteiro de treinamento, e teve o happy hour. E eu falei, gente, não tinha momento para perguntar, não dava tempo de perguntar durante as palestras, durante as aulas, não era palestra, eram aulas. E aí, quando teve um intervalo, eu fiquei assim, vou perguntar. Mas sabe quando você se sente assim, mas o que eu vou perguntar, né? O que eu vou passar vergonha? Eu falei, cara, essa pessoa um dia já esteve no meu lugar, de querer crescer. E tá tudo bem se eu não fizer uma pergunta perfeita. Eu vou perguntar. Resultado disso, eu fiquei simplesmente 1 hora conversando com o Thiago Tesman, que eu vou colocar aqui, se você não conhece, você vai conhecer agora. É um gestor de gigante do Brasil, gestor de tráfego que lida com tráfego pago, que faz, né, tráfego pago na internet, Google, Meta, YouTube, faz tudo isso. E hoje ele é gigante, ele já está no mercado digital há mais de 10 anos. Também conversei com o Marcelo Braguian por quase 1 hora, fora da palestra, fora da aula. Coisas que eu nunca faria 1 ano atrás, porque eu tinha vergonha, porque eu me diminuía. E agora eu simplesmente falei, não, eu vou falar, eu vou conversar com essas pessoas. O que me impede de conversar com essas pessoas? Nada, elas estão ali, no mesmo espaço que eu. Por que não ir lá falar? E eu já tinha perdido oportunidades assim antes, inclusive de conversar com o Thiago Tesman. E aí, a partir disso, eu não só conversei com eles mais de 1 hora, como eu tive mais aula ainda, porque eles foram sensacionais, abertos, simpáticos, tiraram todas as minhas dúvidas, trocamos muita informação, gravei um vídeo para o YouTube do Thiago Tesman junto com ele, e coisas inexplicáveis aconteceram.
portas estão se abrindo. E aí você vai falar assim, Ju, é sorte, que sorte você teve, hein? Será que foi sorte ou será que eu me coloquei nesse lugar? Esse evento não era na minha cidade, eu não fui parar nesse evento, eu não fui convidada para esse evento por sorte. Foi muito trabalho que me fez estar lá dentro, ser convidada a estar lá entre só 60 pessoas, 60 profissionais do Brasil inteiro foram convidados para estar lá. E não foi sorte. Foi um trabalho muito duro que eu fiz por merecer. Eu tenho plena consciência disso. Mas ainda assim eu poderia estar lá e sair calada. E dessa vez eu falei, eu vou fazer diferente. E o resultado que eu tive foi simplesmente dar um salto em 24 horas. 24 horas. O que eu aprendi com eles lá, tete a tete, conversando de nível empresarial, foi simplesmente coisas que eu jamais aprenderia sozinha. Jamais. Ou eu aprenderia errando, ou eu erraria muito até aprender. Eu fui simplesmente direto ao ponto. Cara, qual é o preço disso? E esse treinamento foi gratuito, tá? Ele realmente era um treinamento VIP para alguns empresários do Brasil. Mas será por quê que eu tive essa sorte? E essa semana aconteceu 2 episódios que me fizeram pensar exatamente nisso. Como é impressionante que quando as pessoas se colocam nos lugares certos, a vida dessas pessoas mudam. E aí você olha de fora e você fala, que sorte que ela teve. E não foi sorte. E 2 pessoas me mandaram mensagem e uma delas que conseguiu, primeiro ela tinha pegado um trabalho de freelance lá para os Estados Unidos no ano passado, em 2025, através da comunidade, lá dentro do programa Seja Arquiteto na América. Ela conseguiu esse freelance por indicação ali dentro, porque uma pessoa falou, olha, estou precisando de ajuda. Ela foi e falou, olha, estou aqui, vou te ajudar. Então, entre os alunos, eles se ajudam. Essa troca ali dentro da comunidade é muito rica, de oportunidade de trabalho, de vagas, de tudo, para quem quer trabalhar nos Estados Unidos e ganhar em dólar. Então, uma aluna minha já mora nos Estados Unidos e uma outra que mora no Brasil se ofereceu para ajudar essa daqui. Conseguiu o primeiro freelance. E agora, essa daqui do Brasil acabou de ser contratada por um outro trabalho também dentro da comunidade, só que agora fixo. Simplesmente para fazer os projetos de marcenaria de uma das maiores marcenarias de Orlando, remotamente. E ela não tem nada na Upwork, ela não tem perfil na Upwork, ela não tem perfil no LinkedIn, simplesmente foi network. E aí você fala, Ju, ela é excepcional, ela é a melhor do mundo? Não, gente. Ela estava no lugar certo, na hora certa, e ela estava pronta. O cavalo passou selado, ela montou e foi. Por quê? Porque não adianta a oportunidade vir e você falar assim, ah, não, peraí, que agora que eu vou estudar. Já era, perdeu, já era, bailou. E ela estava pronta e ela foi, eu vou colocar aqui para você ver. Além dela, teve outra, depois no outro dia, seguido, uma outra pessoa, o Wellington, ele colocou lá na comunidade falando, olha, eu acabei de conhecer um gringo aqui americano, ele também mora nos Estados Unidos, meu aluno, isso tudo dentro da comunidade, gente. Eu acabei de conhecer o dono de uma grande marcenaria aqui de Orlando, também coincidentemente, e ele está expandindo e ele vai abrir vagas muito em breve. E ele usa o Promob. Quem usar o Promob, já manda para mim aqui um joinha, um ok, porque eu vou te chamar daqui a pouco, assim que ele abrir vaga, vocês vão ser os primeiros a saber. Cara, qual é o preço disso? Qual é o valor? O que você está deixando de fazer e de ganhar por não estar no lugar certo, na hora certa, por não estar preparado? É o quê? Me fala. Não é quanto custa para entrar no programa Seja Arquiteto na América, é quanto você está perdendo. É quantas oportunidades estão passando e você não está pegando. E aí você está como no Brasil? Você está feliz? Você está ganhando bem? Qual é a sua perspectiva de crescimento em 3 anos? Eu não vou nem falar 5. Daqui 3 anos, como é que você vai estar? Igual? No mesmo lugar? Melhor ou pior? Qual é a sua chance de dobrar o seu salário em 5 anos? Você acha que você consegue? Você acha que em 10 anos você vai estar ganhando 3 vezes mais? Porque é isso que acontece com quem começa a trabalhar para os Estados Unidos. Do nada, a pessoa sai de 3, 4, 5 mil reais que ela ganhava no Brasil para ela ganhar 30, 40, 50 mil reais. Essa semana agora, aliás, 2 semanas atrás, uma outra foi contratada para ganhar 55 reais por hora.
R$ 55 não, US$ 55 por hora. Eu vou colocar aqui o print dela. Faz as contas você. Trabalhando 40 horas por semana, ela vai ganhar R$ 44 mil por mês. Quantos anos você acha que você precisa na sua vida de carreira no Brasil para você ganhar isso? Eu acho que uma vida não é suficiente. Se a gente viver 100 anos trabalhando só no Brasil, você não ganha isso todo mês. Não ganha. Isso é salário de quem? De juiz no Brasil? Quem que ganha isso? Médico? Cirurgião? Quem que ganha isso todos os dias, todos os meses no Brasil? 44 mil. Tá bom para você? Só que não é sorte. O network, o lugar certo é estar preparado, é querer. Porque tem uma coisa que eu não posso fazer por você. É fazer você querer. Porque a minha parte eu faço. Eu trago aqui mercado, oportunidade, mentalidade, faço tudo para abrir sua cabeça, faço tudo para te mostrar o quão próspero é os Estados Unidos e o quanto está chovendo de oportunidade lá. Que as pessoas se contratam, não precisa ser nem em LinkedIn, dentro da própria comunidade está acontecendo isso. E aí? Quanto mais tempo você vai perder? Fala para mim. Você não acha que chega? Você não acha que já passou da hora de você mudar a sua vida? E você, se você já é meu aluno, o que será que está acontecendo que você ainda não está trabalhando? Você já pensou nisso? Você já fez uma autoavaliação? Que a gente precisa fazer isso. A gente precisa também ser crítico com a gente mesmo. Não é só tudo achar tudo bonitinho. Meu marido falava muito isso. Falava porque agora ele deixou de ser professor, mas ele foi professor universitário durante muitos anos na faculdade de arquitetura. E quando ele ia corrigir os trabalhos de projeto, os alunos ficavam revoltados que não tiravam 10. Mas, professor, por que eu só tirei 9? Eu virei à noite um mês inteiro. Eu não tive vida, eu fiz estágio, eu vim para aula. Eu não aguento mais, eu estou fazendo o projeto a noite inteira, todos os dias. Isso é justificativa para você tirar 10? Trabalhando muito? Então, eu estou virando todas as noites, por isso eu vou ter que tirar 10. Eu mereço tirar 10 porque eu estou trabalhando demais? Já pensou nisso? Não é trabalhar muitas horas, é fazer bem feito, é fazer do jeito certo, com a estratégia certa, com o direcionamento certo. Você está fazendo isso por você? Ou você está indo meio perdido? Gosta de tudo um pouco? Não é possível que você, que é meu aluno, você ainda pensa nisso. Os meus alunos, eles sabem que eles precisam se tornar especialistas. Eu falo isso o tempo inteiro. Quanto mais nichado você for, mais rápido você vai chegar. E nichar um mercado, escolher um nicho, uma área e trabalhar só ali significa que você vai dizer não para todo o resto. Exatamente isso. Se você escolher trabalhar só com um ramo, só com a área, com projeto comercial, no estilo farmhouse, no Texas, no buraquinho do tatu, é só isso. Você está dizendo não para todos os outros estilos, para todos os outros tipos de projeto. Nos Estados Unidos é assim. Enquanto você achar que o seu portfólio dá para ser oba-oba, você não vai para lugar nenhum. Ou seja, você precisa ter direcionamento, você precisa definir o seu nicho e você precisa estar no lugar certo. Por quê? Porque network abre portas. Repete comigo. Network abre portas. Se você não se colocar nesse lugar, quanto mais tempo você vai perder? Fala para mim. Quanto dinheiro você vai continuar deixando de ganhar por não estar no lugar certo? Sua vida vai mudar? Seu salário vai duplicar do nada no Brasil? Será? Trago aqui esse pensamento, trago aqui essa reflexão, porque eu acredito que 2026 é um ano de mudança, de grandes mudanças, para quem decidir. A escolha é sua. Se você estiver pronto, as portas do programa Seja Arquiteto estão abertas, mais do que abertas. Então, se inscreve aqui, tá tudo na descrição. Beijo e eu te vejo lá dentro.